Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler a segundo livro de Reis, capítulo 21. Mas antes da leitura, aquele pedidinho básico. Se você gostou desse conteúdo, e se você gostar desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou. Se tiver uma pergunta sobre o texto bíblico, algum comentário sobre a leitura que nós vamos fazer, fique à vontade, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de irmãos da igreja, grupo da família, grupo de amigos, tá bom? E outras redes sociais que você possa compartilhar. E se porventura não está inscrito no nosso canal e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, até lermos a Bíblia toda, desculpa, deixa aí se inscreva no nosso canal, tá bom? E aquele outro motivo, se você quiser, pode deixar um pedido de oração nos comentários do vídeo, para que nós possamos estar orando uns pelos outros. E olhe os pedidos de oração que os irmãos deixaram no comentário para você, nas suas orações particulares orar por esses pedidos, tá bom? Isso faz a gente estar numa corrente de oração, orando uns pelos outros. E como diz Tiago, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Segundo Reis capítulo 21 diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos. Um rei ímpio com um reino longo que deu tempo fazer muitos estragos, inclusive mais na frente vai dizer que irreversíveis para o povo de Judá. Ele reinou 55 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, começou mal, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas, as práticas cananitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Exércitos celestes aqui é uma referência às estrelas, aos planetas, ao sol e à lua, que os antigos consideravam deuses, né? E ele adorou estes deuses. Um detalhe, um comentário aqui é que a Bíblia não diz, mas não fala nada sobre a maneira como Ezequias criou o Manassés. Provavelmente o Manassés teve a influência de outras pessoas que não o seu pai, que era um homem piedoso. E aí eu não tenho como culpar e nem defender o Ezequias, porque a Bíblia não fala. Mas eu vejo que muitos pais falham muito em priorizar, educar os seus filhos, ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, levar os seus filhos à igreja, ao evangelho, ensinar a Bíblia com eles em casa, essas coisas. Muita gente falha muito nisso. Verso 4. Os atos pecaminosos do Manassés. Construiu altares no templo do Senhor, no próprio templo do Deus de Israel. O Manassés construiu altares para os deuses pagãos, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Ali era para o local, referência ao nome do Deus de Israel. Hoje, quando nós colocamos coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos de certa forma, praticando o pecado do Manassés.
Versículo 5: nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Não foi só um ou dois, foram vários altares que ele construiu, dentro do próprio templo. Olha o verso 6, para piorar mais. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçarias e adivinhação e recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Esse negócio de espiritismo cristão não existe. Não existe. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Mas ele não respeitou. Não farei os pés, é Deus dizendo, não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Deus dizendo, mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E se Deus havia destruído aquelas nações pagãs, por que ele não iria punir o pecado do povo de Israel, do seu próprio povo, quando pecou? Verso 10. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus e o que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Agora Deus vai dizer como é que vai punir o Manassés e o povo de Israel por causa da rebeldia e do pecado. Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Ele está dizendo, eu vou fazer contra Judá e contra a família de Manassés o mesmo que fiz contra Israel e a família do Acabe. O Acabe teve outros filhos, mas o pecado dele, que foi absurdo, ficou como principal. Assim como Manassés vai ter outros filhos, inclusive ainda vai ter um rei bom, mas o pecado de Manassés foi tão grande que Deus resolveu destruir Jerusalém e todo Judá. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Que palavra triste. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo. E me provocarão a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Assassinatos em Jerusalém, promovidos pelo rei Manassés. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. O Manassés era terrível. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá, e a gente vai ler muito mais detalhes sobre Manassés lá em Crônicas. Manassés descansou com os seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Morreu o rei ímpio Manassés, depois de 55 anos de reinado. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Agora nós temos um novo rei em Judá, Amon, e reinou 2 anos em Jerusalém. Um reinado curto de apenas 2 anos, diferentemente do seu pai, que reinou 55 anos. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Aruz. Ela era de Jotbá.
Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai, andou nos caminhos do Manassés. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Em vez do Manassés ter seguido o exemplo de Ezequias, é o Amon que segue o exemplo do mau rei Manassés. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Morreu assassinado pelos seus próprios oficiais no seu próprio palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou o rei em seu lugar. E agora assim termina a história do Manassés e do Amon, que foram dois reis maus, e vai começar a história de Josias, um bom rei para Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Agora, a partir de amanhã, a gente vai ler a história do bom rei Josias. E eu aguardo vocês aqui amanhã, às 5h30 da manhã. Um grande abraço a todos.